Só um momento. A gente vai começar, tá legal? Boa noite. Hoje a gente tem um convidado muito legal, que é o Thiago Lopes, agente de aeroporto da Latam, e faz grupo de TA, que no caso é transtorno do espectro autista. E ele vai contar hoje no tema o TA na aviação, minha experiência, um pouco sobre ele. Thiago, é com você. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Eu ligo a câmera, vou ligar aqui a câmera para alguns instantes, tá bom? Sim, por favor, se puder ligar a câmera seria ótimo. Mas se não puder, pronto. Boa noite, gente, tudo bom? Vocês estão bem? A Tô bem. experiência tem sido, todo dia é um desafio. Não falo apenas como uma pessoa com TEA, mas também como um funcionário da aviação, porque todo dia é um desafio. A gente vai encontrar diferentes públicos, diferentes situações. Então, todo dia estar pronto para ir ao campo de batalha. E que Basicamente é campo de isso. batalha, né? Todo dia mudança, coisas diferentes, coisas para aprender. Conte um pouco pra gente da sua trajetória na aviação. Como é que você chegou lá, e como foi essa conquista e como você está agora na aviação. Tudo começa mesmo quando eu era criança, que eu sempre ia ao aeroporto, ver os aviões no antigo Mirante. E eu sempre gostava. Só que depois de um tempo, assim, essa paixão meio que esfriou. Aí eu fui seguindo a minha vida e tal. Aí um belo dia, estava eu conversando com o meu psicólogo, porque eu estava muito indeciso sobre o que eu queria fazer da minha vida. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu tinha tanta coisa assim, eu sem saber. Aí ele começou a falar uma coisa que você goste. Aí uma coisa que eu gosto. Aviões. Eu gosto de aviões. Então você tenta trabalhar com isso. Aí eu, perfeito. Comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, né? E desde a época, aí 2020, isso na época da pandemia, eu fui ao aeroporto algumas vezes, né, nesse período. Era um cenário completamente diferente do atual. Então era isso. Aí eu comecei a fazer cursos, fiz 2 cursos. O primeiro foi de operações de pátio de janeiro de 2021. E o segundo foi o agente de aeroporto em julho do mesmo ano, de 2021. Depois disso, eu comecei a deixar currículos, comecei a aquela coisa. Então, teve uma. Aí eu fiquei nessa de todo mês deixar currículo. E nessa de todo mês deixar currículo, uma hora deu certo. Depois de 2 anos, assim, né? 2 anos eu consegui. Que legal, a gente nessa espera, né? Aqui eu acho que a maioria das pessoas ainda não entrou na aviação, mas busca isso. Entrar, eu particularmente busco entrar na aviação, tô no caminho ainda. A gente no caminho recebe muitos nãos, né? A gente tem que saber enfrentar. Você esperou 2 anos, mas conseguiu. E quando você conseguiu, quais são os principais desafios que você enfrentou nesse papel? Nossa. Bom, eu fiquei muito eufórico para começar, muito eufórico. E depois, quando eu entrei, eu tive assim, eu não sei como é que é nas outras empresas, mas na Latam,
Eu fiquei... É um mês de treinamento, basicamente é um mês, e depois você vai para o aeroporto, você... Esse treinamento é um treinamento online, que você treina, aí passa esse mês, você vai para a base e começa aprendendo aí aos pouquinhos, até você começar a desenrolar no sistema. Você, na sua atuação, quando você começou a exercer agente de aeroporto, no aeroporto, nesse ambiente, como você tem autismo, eu queria saber, tenho essa curiosidade, que o aeroporto tem muitas pessoas, muito barulho. Isso foi de alguma forma um desafio? Como é que você lidou com isso? Eu meio que já fui adaptado a isso, porque antes de eu trabalhar no aeroporto, eu trabalhava num supermercado, eu era empacotador. Então, já era um ambiente que também tinha várias pessoas. Eu meio que fui adaptado a essa realidade. Mas tem vezes mesmo que muita gente me incomoda mesmo. Eu olho para aquele tanto de gente, meu Deus, e agora? Então eu tento dar o meu melhor. É quando acaba assim, a operação, a hub, que é quando tem os vários voos, fica aquela, não tem ninguém, aí bate uma paz. Acredito que não seja só você, Thiago. Eu também, quando estou num lugar muito lotado, me sinto incomodada, né? Quem tem claustrofobia, enfim, né? Oi, boa noite, gente. Teve muita gente que entrou agora. Thiago, Nádila, boa noite. Para quem chegou agora, a gente está com um convidado muito especial, que é o Thiago Lopes, tá certo? Ele é agente de aeroporto na Latam e ele está falando um pouco sobre a história dele no momento, né, Thiago? Uhum, Se alguém quiser fazer pergunta, por favor. Thiago, você podia só se apresentar de novo para o pessoal que chegou agora, por favor. claro. Sou Thiago, tenho 25 anos, sou agente de aeroporto da Latam, na base de Fortaleza. Estou na Latam já faz um ano. Comecei no dia 1º de março de 2023 e graças a Deus eu ainda estou aqui. Espero ficar até o fim. Pessoal que está aí, tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Thiago? Podem se sentir à vontade, gente, não se acanha. Vanessa, boa noite. Gerinaldo. Oi, Jade. Não, para mim tá tranquilo. Foi bem objetivo. Samara. Ah, a Cláudia tá perguntando aqui. Ah, tá certo, Vanessa, tô lembrada. Oi. Tá tudo bem aí, Samara? Tá, amor. Tô um pouquinho com falta de atenção por causa que eu tô no trabalho, mas Valeu, tchau. vou ficar prestando Mas tá atenção aqui, aqui. né? Tá certo. Di, pode falar. Aí no meu Oi, primeiro Thiago, boa noite, tudo bem? tudo. Thiago, não sei se você lembra de mim, mas eu trabalho na Azul, sou agente de aeroporto, eu trabalho, acho que no mesmo horário que você, às vezes eu lhe encontro lá pelo check-in, tudo bem? Tudo, eu lembro de Thiago, eu você. sempre tive uma dúvida que é com relação aos atendimentos, como é que são os passageiros com você? Se já chegou algum passageiro ser intolerante com você, ou lhe destratar, por conta que você é PCD, alguma coisa assim no trabalho, ou algum colega de trabalho, enfim. Como é que é essa dinâmica no seu ambiente? Assim, passageiro estressado, eu já tive alguns, mas não a ponto de me desrespeitar esse ponto, assim, tá entendendo? Não é esse ponto. Tem uns, assim, aquela coisa, tem vários tipos de passageiro. Tem aquele que é mais receptivo, tem aquele que é mais quieto, tem aquele que tá com cara de estressado. Então,
é cada um, e a gente tem que ter uma espécie de agilidade quando a gente trata um passageiro. Não é, para mim é normal, assim, já atendi muito passageiro estressado e tal, mas fora isso, para mim é uma coisa que eu deixo passar. Não gosto de levar pro coração, não. Deixo passar mesmo. Que bom, né? Você tem algum mecanismo? Porque às vezes o passageiro fala alguma coisa que toca em você e é difícil você não levar para o pessoal em alguns momentos. Claro Uhum. que teve alguma situação com você ou com algum colega seu nesse sentido, de sair um pouco do limite? Hum, teve um episódio essa semana com uma colega minha que ela tem problema auditivo. Aí eu não vi a cena, mas ela saiu chorando. Eu não sei o que aconteceu e tal, não sei. Disseram que me disseram, pelo que me disseram, destrataram ela, uma coisa assim. Eu não sei o que foi, não sei em que situação foi, eu não sei. Foi o que me falaram, mas ela saiu chorando. Uma situação bem delicada. Gi, pode falar. Foi. Tiago, eu vou complementar o que você estava falando. Eu também fiquei sabendo também dessa história, né? Foi bem constrangedora, inclusive é uma colega de trabalho do Tiago. E foi assim, uma coisa bem constrangedora para ela, porque o passageiro meio que fa- falou, tipo assim, da deficiência dela, né? Meio que botou uma culpa na deficiência dela, enfim. Pela questão do atendimento, ele acabou envolvendo coisas que não tinham nada a ver. Sendo que ela é uma pessoa, assim, super proativa, eu conheço ela, uma menina maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. O passageiro, assim, por maldade mesmo, eu acho que aconteceu alguma coisa com o voo dele. E eu sei que tiveram pessoas da família dele, parece, enfim, uma pessoa pegou e da família, alguma coisa assim, pegou e falou alguma coisa com esse rapaz, né? Mas ele estava sendo bem grosseiro com ela e ela em momento algum ela chegou a elevar seu tom de voz e tal, e realmente no meio dessa situação ela acabou saindo chorando, né? Porque Eu assim, vi. poxa, a pessoa tá dizendo que você é incapaz por conta, tipo assim, da sua deficiência, sendo que não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Eu conheço o profissional da colega e ela é maravilhosa, né? Não tinha realmente nada a ver. Inclusive, isso era caso até de ir para a polícia, né? Porque não pode fazer isso. Ela estaria dentro do direito dela total ali, né? E por isso que eu peguei e perguntei para o Thiago se já tinha chegado a acontecer alguma coisa desse tipo com ele, né? Porque ali no aeroporto a gente encontra de tudo mesmo. Então, assim, hoje um exemplo, chegou uma passageira para minha colega e disse assim, eu ainda não xinguei ela. Tipo assim, o que é que a gente tem a ver com ter acontecido alguma coisa com o voo do passageiro? E assim, a pessoa vem querer descontar toda a sua raiva em cima da gente, né? Então, eu perguntei pro Thiago se teria chegado a acontecer alguma coisa, porque às vezes as pessoas ali, no momento de raiva, elas simplesmente, às vezes, não pensam no que elas estão falando, mas, assim, dependendo do que elas falarem, óbvio, tem coisas que vai afetar a gente, porque nós somos seres humanos, né? Mas como o Thiago falou, tem coisas que vão acontecer ali e a gente não pode levar isso para casa, né? Eu não gosto de levar. Eu não gosto de levar. Nesse sentido, assim, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que na aviação ou na sociedade no geral, você já viu alguns estereótipos sobre pessoas de TA, pessoas como você?
Não, não, não. No meu caso, eu nunca ouvi, assim, alguém fazendo estereótipo, alguma coisa assim, nunca vi. Lá no aeroporto, quando eu vejo uma mãezinha com um filho que também tem terra, eu me identifico. Assim, olha, eu também sou. Para a pessoa também poder se sentir um pouco acolhida, para poder, na hora do atendimento. Eu É gosto de bom fazer. nesses. É legal porque a pessoa se sente acolhida, como você falou, e você tem um conhecimento mais perto, né, sobre esse passageiro, porque eu já vi no aeroporto que eles ficam muito incomodados, principalmente com barulho, principalmente crianças. Já vi com abafadores no aeroporto, a última vez que eu fui no aeroporto. Gi, quer falar? Não, não, pode terminar, viu? Pode ficar à vontade. Não, pode falar, fica tranquila. Você levantou a mão. É que eu ia perguntar ao Thiago, como é que foi com relação a essa busca dele de entrar na aviação, se ele enfrentou muitas dificuldades para entrar na aviação em si. Não estou falando não só da Latam, não sei se você chegou a entregar currículo em outras companhias aéreas. E qual o seu ponto de vista com relação a isso? Se, tipo assim, você teve muita dificuldade com relação a vagas para PCD ou oportunidades, algo assim do tipo. Não, bom, eu levei 2 anos. Eu já deixei currículo na Azul, na Gol, na Denata, já deixei até na Itapemirim, só pra você ter uma ideia. Eu deixei currículo lá, tipo, 10 dias antes dela parar. Eu deixei. Só pra vocês terem uma ideia da coisa. Eu ia praticamente todo mês no aeroporto. Eu levei 2 anos. Eu não sei dizer se a minha condição influenciou ou não em alguma coisa, assim. Eu não tenho essa certeza, porque nos bastidores a gente nunca sabe, assim, das coisas da aviação. A gente só vê a parte, entre aspas, bonita. Só que o grosso mesmo, a gente que é nos bastidores, a gente não sabe o que acontece, se eles contratam ou não por essa questão. Eu não sei, sinceramente, essa parte. Que foram 2 anos tentando, até que um dia conseguiu. Eu não. Então, se isso me atrapalhou ou não, eu não tenho como ter certeza. Tiago, no caso das entrevistas, você tem alguma coisa que você lembra mais vividamente que sentiu dificuldade? Ou alguma resposta ou perguntas que te fizeram na época que te marcaram, que você sentiu dificuldade? Ou que você pensou, putz, vacilei? Hum, Não, não. Eu lembro que quando eu fiz uma seleção para a Latam, isso acho que foi em 2021, é engraçado como são as coisas. Algumas pessoas que me entrevistaram, porque nesse 2021 eu não passei nesse processo. Eu entrei no final, acho que eu entrei foi no final ali de 2022. Aí uma pessoa me mandou um áudio, uma mensagem, que era uma das moças que estava fazendo a entrevista. Aí pessoalmente, eu conheci essa pessoa logo depois que eu entrei. Eu lembro de você é aquela menina lá que naquele dia eu lembro de você. E é curioso, porque o contato dela ainda estava no meu celular. A mensagem ainda estava no meu celular ainda, porque eu não tinha excluído a conversa. Não, mas na primeira vez eu fui, que foi a entrevista online que eu fiz, na época em 2021, que foi que porque eu entrevista online, eu, eu consegui o computador com webcam, que era do meu irmão. Aí eu tive que improvisar todo um cenário para fazer essa entrevista online.
eu vesti uma calça jeans, uma camisa gola polo, tentei deixar um cenário branco na parede lá de casa, e eu tava descalço. E eu fiquei vendo vídeo de como se comportar em entrevista. Mas naquele dia não deu certo. Não deu certo. Aí depois fui tentando novamente, né? Outras vezes. Porque assim, gente, o que eu posso estar falando pode estar parecendo um pouco raso, mas é porque não aconteceram assim uma espécie de. Aconteceram coisas mais simples. Mas foi isso. Mas dessas coisas simples, o que aconteceu? Você lembra de alguma coisa, tipo pergunta, que foi, tipo, sabe, aquelas perguntas, tem pergunta que me pega, tipo, por que você quer trabalhar nessa empresa? Entendeu? Uhum. Essa pergunta é a que me pega, assim, será que eu sou, tipo, muito sincera, mais profissional, enfim, como é que eu lido com isso? Principalmente quando você tá nervoso, né? É um piti, pelo menos pra mim. Eu sou uma pessoa muito nervosa. Então, como é que lidar com essa pressão? Sabe? Como é que você conseguiu lidar com isso? Eu não, assim, nervoso eu fico o tempo todo. Mas quando eu tô, assim, tem vezes que eu fico nervoso, eu não aparento tá nervoso. Aí, Nem tanto que pode, eu né? Numa entrevista, enfim. não é isso, Não é que nem possa, atrapalha, também não pode ser muito, né? Porque eu fico pensando nisso, justamente, desculpa te interromper. Meu Deus, se eu parecer muito nervosa, eu. Pois é como. É que nem no trabalho, na operação. Tem vezes que eu tô tão ansioso que eu nem consigo. As pessoas falam assim pra mim, nossa, você é muito calmo. Não tô calmo, não. Tô gritando por dentro. Não é. A pessoa vai dizer, não, mas isso é bom. Não sei se é bom, mas enfim. Na hora do Aí. atendimento, com certeza. Mas, A Gi no chat. A Gi no chat está perguntando quais foram as perguntas feitas no seu processo seletivo. perguntas que foram feitas no meu processo seletivo, deixa eu lembrar. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de algum aqui. Nossa, tem umas que eu me lembro, outras nem tanto. Poxa vida, eu não consigo me lembrar bem. Deixa eu ver se eu lembro de alguma. Fica tranquilo, às vezes a gente não lembra de tudo, pelo menos uma parte. Eu sei que eu levei 3 dias para lembrar todas as perguntas que me fizeram na minha última entrevista. João Vitor, já deixa você falar, tá certo? Deixa só o Thiago ver se ele lembra. Eu lembro de alguma coisa, porque como já tem 2 anos, eu não sei se eu vou lembrar com tanta Faz um exatidão. tempo já, Vitor. Faz um tempo já. Deixa eu lembrar. Alguma coisa aqui. Pessoal, se quiserem fazer perguntas, levantem essas mãozinhas, não fiquem tímidos. Mas eu lembro que me perguntaram. Nossa, isso realmente eu não vou lembrar mesmo. Gente, essa desculpa, eu não vou lembrar mesmo. Tudo bem, faz bastante tempo, né? 2 anos. 2 anos. O João tem uma pergunta pra gente. Vai ser no chat, tá certo, João. O que devo... Só um minuto, deixa eu abrir aqui o chat. O que devo dizer do porquê eu deveria ser contratado? Por que a Latam? Porque é aquela pergunta, por que eu devo te contratar, né? Pronto. A respeito da segunda parte da pergunta, a respeito da segunda pergunta, por que a Latam? Por que você quer ser contratado pela Latam? Isso já é uma coisa mais pessoal, porque tem que ver de acordo com
isso tem a ver muito com a cultura da empresa. Você tem que se identificar com... Você deve antes conhecer os valores da empresa, da empresa que você deve conhecer antes e se identificar com os pontos no que a empresa acredita, no que ela faz. Tipo a Latam, a inclusão, sustentabilidade, tentar ser, assim, na Latam a gente fala JETS, que é o justo, empático, transparentes e simples. Não precisa, vamos dizer, a famosa expressão encher linguiça. Basta só você ser simples e direto. Resumidamente é isso, simples e direto. Mas é sempre bom, quando nessa questão de entrevista de qualquer empresa, ver os valores da empresa, no que ela acredita, porque isso é importante, e se identificar com os pontos de identidade, porque isso ajuda. Agora, qual foi a outra pergunta que me fizeram? Ah, tá aqui. Foi a Vanessa, que tá aqui como Cláudia, mas é a Vanessa. Ela perguntou se você lembra quem foi que te entrevistou na sua primeira entrevista, quando você foi reprovado. Eu lembro, foi a Gabriele, que atualmente ela é comissária, e o Natan, que agora a gente está trabalhando em outra área agora. Ele está trabalhando no aeroporto, só que ele está desempenhando outra função. Certo. Aí a Vanessa também perguntou, Thiago, se você lembra quem foi que estava te entrevistando quando você foi aprovado. Eu lembro, assim, mais ou menos... Ah, foi a Rebeca. Ah, Vanessa, você conhece, Vanessa? Tá, agora eu vou fazer uma pergunta, Thiago. Quais ajustes ou apoios específicos você acha que seriam mais benéficos para pessoas com TA que estão em um ambiente aeroportuário? Tanto colaboradores como clientes, passageiros, enfim. Bom, ajustes e... O que foi a outra palavra? Apoios. O que poderia melhorar no ambiente e no atendimento? Poderia melhorar no apoio. Eu acho que, assim, pensando assim, a grosso modo, acho que uma sala, de preferência aquelas anti-ruído, para não ter aquele contato com o ruído externo. Agora no aeroporto tá tendo umas reformas que ultimamente tem sido um pouco chato. Sim, E eu então, fui lá, tava bem barulhento mesmo, Thiago. tá tendo umas reformas. E outra coisa, outra coisa que pode dar um apoio, no apoio, assim, uma sala de acolhimento, né? Uma sala de acolhimento já seria interessante. Agora, uma outra coisa que evoluiu bastante, assim, no quesito do barulho, foi o barulho dos motores dos aviões. Porque, pelo que eu leio muito sobre aviação, antigamente os barulhos dos motores eram infernais. Por exemplo, tinha um avião, isso acho que dos anos 50, eu não lembro, não sei se era o Vicont, eu não lembro qual é o avião exatamente, ou se era acho que era o Vicont, Viscount Vicont, uma coisa assim. Ele tinha um apelido de mata-cachorro, por conta do barulho que a hélice do motor fazia. A frequência era muito alta e deixava os cachorros perto dali loucos. Aí tinha esse apelido, mata-cachorro. Carinhoso o apelido, né? E Mata assim, cachorro. e os motores dos aviões antigamente, eles eram muito barulhentos. Se tu for pesquisar o Concorde, que foi um avião supersônico, o bicho era tão barulhento que ele teve que ter suas rotas ficaram restritas em determinados lugares, porque ele era muito barulhento.
Ele ficava em altitude de cruzeiro, e mesmo assim sem ouvir o alto barulho do motor, porque o bicho era muito barulhento, Concorde. Tiago, nessa questão de ajuste no aeroporto, no ambiente do aeroporto para pessoas com TA, algumas pessoas com TA têm sensibilidade não só aos sons, mas a texturas, então, assim, talvez algum ajuste nesse sentido também? Um ajuste, que tipo? Deixa eu pensar aqui, que tipo de ajuste. Uma textura. Nesse caso, as texturas poderiam ser mais texturas, né? Em relação a se é uma coisa muito pegajosa, muito áspera, muito. Poderiam. Frio também, né? Questão de temperatura. Os corrimões. Eu sei. Fala, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, que eu lembro depois, tudo bem. Porque também tem os. Tipo. É porque isso pode ser muito relativo. Porque desde que eu era criança, eu vi o aeroporto de um jeito, assim, tipo, de uma estrutura específica. E aquilo já me encantava, aquela estrutura. Eu não sei dizer se. E hoje essa estrutura ainda me encanta. Só que eu não tenho uma certeza. Pode ser uma coisa mais alegre, cores mais alegres. Assim, assim, assim não só para as pessoas com TEA, mas também para pessoas assim, para o público geral. Cores mais vivas, assim, chamativas, que deixam todos, assim, que encantem a todos. Realmente o ambiente do aeroporto ele é muito neutro, né? É, Cores muito fechadas, ou bege, branco, tem muito dessas cores, fica meio. Acho que procuraram um sentido de mais tranquilidade, mas realmente a cor fica meio. Pecaram na cor, faltou cor, né? Alegria, como você falou, Thiago. tipo hospital. Eu só acho que aeroporto é menos pior que hospital, nesse quesito. Você falando nisso, teve uma vez que, assim, eu odeio tirar sangue. Se tem uma coisa que eu odeio nessa vida é tirar sangue. Então, quando eu vou tirar sangue numa clínica que é não muito longe daqui, de onde eu tô, no terminal aqui da Parangaba, do Apvida, ela tira sangue. Aí quando eu vou tirar lá, tem alguns médicos que eles usam aquelas roupas que tem super-heróis. Já vi uma moça com roupinha do Pokémon, já vi outra com dos Vingadores. Eu achei aquilo legal. Poxa, achei isso aqui bacana. Tipo, que nem os aviões da Azul, eles não pintam assim, tipo, da Disney. A Latam também não fez com Star Wars. Eu acho aquilo legal. Eu acho que pra quem, assim, pra pessoa que tem TEA e gosta, vai amar aquilo ali. Aquilo já, por si Assim, eu só, adoro, eu acho lindo. já tranquiliza a pessoa. Dá uma certa tranquilidade. Se eu visse um avião pintado todo de Hulk, eu ia nele. De Hulk eu vou nele, porque eu sou fã do Incrível Hulk. Mas são lindos mesmo, Thiago. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem escrever no chat em que eu leio se vocês estiverem no trabalho ou alguma coisa do tipo. Fran, tô vendo você, boa noite. Enquanto isso, Thiago, eu vou fazer uma pergunta, porque tu sabe que eu sempre faço perguntas demais. Assim, Thiago, como você equilibra as demandas do seu trabalho, né, os desafios do seu trabalho, do ambiente do aeroporto, com as suas necessidades individuais relacionadas ao TA? Como preferências sensoriais ou necessidades de rotina? Nesse caso em si, eu tento me acalmar, raciocinar, pensar um pouco, tentar organizar as coisas na minha mente para eu poder fazer. Lá no aeroporto, quando me pedem muita coisa, assim, me pedem para fazer várias coisas, eu falo assim, peraí, uma coisa de cada vez, porque eu não consigo filtrar. Aí a pessoa me fala uma coisa de cada vez, aí eu começo assim, a filtrar, porque quando você me dá quando a pessoa me dá muita informação, eu não consigo processar ela.
fala um pouco mais devagar, deixa eu tentar entender o que você está me pedindo, porque eu não estou entendendo. Aí quando a pessoa me fala, não, é assim, assim, assado, aí eu consigo me organizar melhor para poder. É como se você me desse 5 quilos de informação e minha mente é um funil, passa 10 gramas de informação. Aí eu tenho que parar, pensar um pouco, para fazer isso, isso e isso. Perfeito, eu consigo. Aí eu vou lá e tento dar o meu melhor. Se acalmar e criar etapas para fazer, né? Acho que isso Isso. é um sistema de funcionamento muito bom, Thiago. Assim, para a gente que está com muita demanda, aquele passageiro assim muito estressado, principalmente aqueles que falam muito rápido, né? Eu particularmente sou uma pessoa que fala rápido, eu tenho que lembrar e falar devagar para a gente entender o que está acontecendo. Agora, Thiago, gente, vocês não têm mais uma pergunta mesmo? Perguntem, que senão eu vou cobrar, hein? Tiago, agora sim, considerando que a gente aqui do Comunicação nas Alturas está se especializando para trabalhar no aeroporto, né, na aviação, a gente pode, né, como colaboradores, ter colegas do grupo TA. Quais são as principais atitudes que você acredita serem importantes para promover um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso? A primeira coisa é a calma, porque, assim, isso também vale não só para o colaborador, mas também para o passageiro. Quando a gente. Eu sei que a cada momento a cabeça está de um jeito, mas antes de qualquer coisa é parar, olhar, ter calma e fazer o que tiver de fazer. Perguntar, porque assim nem todos, assim, no meu caso, com TEA, eles agem de um jeito, cada um tem a sua particularidade. Então, acho que a base principal é ter a calma e falar normalmente para que a pessoa consiga compreender que, que, o que a pessoa está querendo dizer. Mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre trabalho em equipe, a comunicação entre uma pessoa TA numa equipe e o restante da equipe? Entender como ela se sente confortável, no que ela é melhor fazendo. Acho que isso é importante, porque assim, eu ainda não faço, vamos assim dizer, embarque assim porque eu acho que eu ainda não estou pronto para fazer isso, porque é uma demanda mais agitada, mas tenho outras funções, seja no check-in, seja outras funções no embarque. Então isso me ajuda a ter certo cuidado naquilo que eu estou fazendo. Certo, legal, Thiago. Agora, assim, antes da gente bater a foto, que a gente tem 14 minutos ainda nessa aula, queria te fazer uma pergunta. Mais uma. Quais conselhos você daria para outras pessoas com TA que estão considerando uma carreira na indústria da aviação ou em um papel semelhante como agente de aeroporto, que tem muita agitação, um local com muito barulho, enfim. Pronto. Antes de qualquer coisa, é importante que se tenha calma naquilo que se quer. A gente tem que ter calma, paciência e analisar se o que a gente está querendo é o que pode ser melhor. Porque isso vai de pessoa para pessoa. Então, é importante que se tenha uma certa analise, não só para aviação, mas para qualquer outro tipo de trabalho, analise. E se você está decidido que, vamos dizer, caia de cabeça, porque vai dar bom. Marileide, boa noite, pode falar. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Thiago. Assim,
Ele tirou até algumas dúvidas minhas, que ele já até explicou, né? Algumas sensibilidades que ele tem, essa organização que ele precisa, porque essa organização, porque, como ele disse, a mente dele fica muito exausta, então ele precisa dessa organização, ele vai resolver, mas essa exaustão mental dele, como ele faz para lidar com isso? O que é que ele faz para ele se recompor quando essa mente dele está exausta, com tantas informações? Bom, o que eu faço é eu paro um pouco, respiro um pouco e peço para a pessoa me falar com um pouco de mais calma para eu tentar entender o que ela está pedindo para mim. Uma vez, uma superior minha, ela disse, Thiago, eu preciso que você faça isso. Eu disse, peraí. Pode repetir com mais devagar, por favor, para eu tentar entender? Eu faço isso, eu paro, penso um pouco, respiro um pouco. Oi, no que posso ajudar? Certo. Tem outra pergunta. Na aviação existe conflitos, né? Algumas situações meio chatas. E isso já aconteceu com você, de algum conflito? Como você soube lidar com isso? Suas reações, suas atitudes? Bom, nessa hora, gente, eu fico muito nervoso, muito nervoso. Você geralmente tem alguém para te ajudar, tu conta com a ajuda de outra pessoa para resolver isso, ou você mesmo consegue dar conta? Porque já que realmente fica muito nervoso, que é uma das reações do TA. Não, eu fico muito nervoso. Na maioria das vezes, alguém vem me ajudar, mas no que eu puder fazer para fazer sozinho, eu faço. Você consegue, entendi. Isso. No que eu puder, no que eu consigo assim fazer sozinho, eu faço. No que eu puder, não é tudo assim que eu consigo fazer, mas no que eu puder para fazer sozinho, eu consigo. Tento Tenta, né? procurar as palavras certas para usar. Porque às vezes, porque assim, como passa muita gente no aeroporto, nem todo mundo sabe, conhece todos os protocolos. Eu tento explicar para a pessoa que é assim, assim e assado, para a pessoa entender como é o processo, o protocolo. Dizer certo. Até porque existe uma comunicação com vocês que tem que ser bem, bem fácil, bem clara. Uhum. Tá certo, obrigada. Por nada. Obrigada, Marileide. Mais alguém? Vanessa, João, Fran, Nádia, você tá tão caladinha que eu não tô te reconhecendo. Andrean. Gente, cadê vocês? Vão falar. Ah, a Nádila mandou no chat. Escreve, Nádila. Que eu leio. Pois, gente, vamos ligar a câmera só pra gente bater aquela fotinha massa. Quem puder abrir a câmera pra gente bater essa foto. Pronto. Isso, vamos lá. Não esquece o sinalzinho, gente. Assim é. É assim, ó. Isso, Thiago. Pronto, gente, deu certo. Pois é, Thiago, foi um prazer de novo estar aqui com você. Foi maravilhoso, a gente aprendeu demais. Você é incrível, um exemplo pra gente, pra todo mundo, principalmente pro pessoal que tem TA. E obrigada por compartilhar sua experiência, né? Que vai com certeza continuar aumentando na aviação. Vai alcançar aí todos os seus objetivos, tá certo? E foi um prazer, viu? Obrigada. Tenho certeza que mais ninguém tem... Ah, o Adriano tá dizendo que mandou uma mensagem aqui. Vou ler. Obrigada pela aula, Thiago e Jade. De nada, Adriano. Trabalho no aeroporto também, mas todo dia a gente aprende algo diferente. Pela concepção de outra pessoa, é verdade. Principalmente aqui no curso, Adriano. Eu, que não participo ainda, não trabalho na aviação,
toda aula eu aprendo algo novo e eu agradeço profundamente, principalmente quando tem convidado que vem trazer experiência aqui, que são riquíssimas e de pontos diferentes de vista. Obrigada, viu, Thiago? Gente, tchau. Até a próxima aula, gente. Lembra que tem aula a partir das 9, Penai, tá certo? Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Essa aula também, Tiago Lopes. Tiago, boa noite. Tiago, você tá aí? Acho que ele não tá. Manda mensagem. Oi, deu certo, porque eu tava aqui fazendo um negócio. Só um minuto. Ah, certo, tá certo, Tiago. Tô de volta. Pronto, vamos começar. Gente, o tema hoje é o que você acha do preconceito e qual foi sua experiência. Então, o Tiago vai se apresentar pra gente e vai responder minha primeira pergunta logo assim de cara. Tiago, o que o preconceito representa para você? Um atraso na sociedade. Você, como agente de aeroporto, o que o preconceito representou na sua vida? Como uma pessoa do grupo TA, principalmente. É algo que até é algo tão profundo que pode até questionar nós mesmos, nossa capacidade, a nossa competência. Com certeza, é uma coisa muito delicada, né? Acho que a gente podia até classificar como câncer da sociedade, né? Esse preconceito que nos atrasa, nos deixa no passado. Acho que todo mundo aqui, acredito pelo menos, que todos aqui já presenciaram ou vivenciaram um ato de preconceito, né? Tiago, fala um pouquinho de você pra gente. Sou Thiago, meu nome é Thiago Lopes, tenho 25 anos, trabalho na Latam desde o ano passado, tenho TEA e acho que só isso, não mais nada demais. Tá, então eu vou começar logo a minha bateria de perguntas. Thiago, preparado? Porque tu sabe que eu pergunto muito. Tiago, quais são as ideias, os estereótipos que você mais vê na sociedade para pessoas com TA? E como você Que eu trabalha vejo, para desafiar essas ideias? tento dar o meu melhor. Eu tento dar o meu melhor no sentido de mostrar minha capacidade. E eu acho que, dentro do meu melhor, eu acho que já é alguma coisa, algum começo. Com certeza. Mas assim, Thiago, deixa eu ver se eu consigo colocar essa palavra que eu estou pensando. Vamos fazer assim. Você poderia compartilhar uma experiência pessoal em que enfrentou ou testemunhou um preconceito? Nossa, isso é tão complexo. Assim, se eu testemunhei, eu devo ter. Deixa eu pensar aqui no caso. Ou com você mesmo? Não, não. Graças a Deus isso nunca chegou a ocorrer comigo. Mas deixa eu pensar aqui. Alguém, se quiser compartilhar.
Não, assim, Alguns também. eu já vi casos, assim, até mesmo no aeroporto, de situações bem delicadas mesmo. Sério, conta mais pra gente sobre isso. Não, assim, é que eu não consigo falar em palavras, porque foi uma situação assim tão rápida que não deu nem tempo para processar direito a informação. Porque, Tiago, algumas pessoas não vão saber que você é TA, certo? Uhum, Provavelmente pode ter acontecido sem eles ter esse conhecimento. Mas se você, algum momento, falou que você é TA e essa pessoa teve outra reação, mudou, porque realmente vai acontecer, mas eles não vão saber, né? Por quê? Mas já aconteceu de a pessoa ter essa reação e você falar que é TA e essa pessoa mudar a atitude dela? hum, teve uma passageira uma vez, faz tempo até. Ela ficou. Eu estava tentando atender ela, aí um passageiro. Ela tava meio estressado e tal. E então. Não sei o que, não sei o que. Aí o meu colega do lado virou e apontou assim, porque no meu cordão, no crachá tem uma fitinha com o símbolo do autismo. Aí esse meu colega foi disse assim, olha, você tá vendo isso aqui? Sabe o que isso quer dizer? Aí a moça ficou meio, poxa, me desculpa. É bem isso mesmo. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela vai ter essa reação por você fazer algum erro por CTA. Então, quando ela já sabe, ela passa a mudar esse comportamento. Uhum. Mais alguma pergunta? Com certeza. Marileide, você tem alguma pergunta? Acho que acabou. Não, Mas... não, eu não, já. José Gustavo, boa noite. A gente está hoje à noite com o Tiago Lopes, certo? Acredito que você já saiba o tema, que é sobre preconceito e sua experiência nele. Tiago, se você tiver alguma pergunta, manda ver, tá certo? Vou fazer uma pergunta, tá, Tiago? Tá bom. Pode sim, viu, José? Respondendo no chat, gente, eu. Você tem alguma estratégia, Tiago, quando acontece ou você presencia esses atos de preconceito para promover uma cultura de respeito, assim, atitudes de respeito? Acho que o conhecimento também é importante, né, Tiago? Como você citou aí, a pessoa não sabia o que era o que significava, né, a cordinha no seu crachá. Muita gente. Inclusive, eu fui no aeroporto esses dias e, se eu não me engano, era azul. Ela tinha um panfletinho lá, né, uma plaquinha dizendo, mostrando os crachás e as fitinhas, o girassol e o de autismo. Eu achei essa atitude muito legal, porque tem pessoas que ainda não conhecem, né, por incrível que pareça, ainda não conhecem. O cordão girassol hoje em dia é mais conhecido com a campanha que foi feita em 2023, né? Mas ainda não é tão conhecido como deveria. Então, Tiago, você tem alguma estratégia para lidar com essas situações? Eu, particularmente, eu não tenho estratégia, mas assim, no meu trabalho, todo mundo sabe da minha condição. Assim, todo mundo. Então, todo mundo me ajuda quando eu tô em alguma situação, todo mundo me observa, todo mundo olha. Assim, não é que olha, mas todo mundo tá sempre assim à disposição. Assim, não é que esteja sempre à disposição, mas sempre que tiver alguém para ajudar, alguém vai ajudar. Alguém gostaria de compartilhar alguma estratégia para evitar o preconceito, né? Gente, vocês têm, eu particularmente acho que é escutar.
e se permitir ter uma mente aberta e se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes você nem percebe que é um preconceito, é só uma opinião, né? Como chamam, uma opinião, e quando você percebe, você está sendo desumano com a outra pessoa, não permitindo ela ter voz ou sentimentos, tipo, que acontece muito com as mulheres, né? Nas redes sociais, principalmente. Você não pode se permitir ser feia, né? Tem que sempre estar bonita, enfim. Igor, boa noite, tudo bom? Boa Seja noite. bem-vindo. Então, alguém quer compartilhar alguma estratégia para lidar com preconceito? Igor, quer dar a palavra? Perdão, porque eu cheguei agora na aula. Só dá uma recapitulada para mim, por favor. Certo, pode deixar. A gente está com o Thiago essa noite, Thiago Lopes. Ele é agente de aeroporto da Latam. E também faz parte do grupo TA, que é Transtorno do Espectro Autista. E a gente está com um tema hoje muito legal, que é o que você acha do preconceito e qual a sua experiência. Então, a minha pergunta que eu te fiz foi, você tem alguma estratégia para lidar com o preconceito, Igor? Bom, vamos lá. A estratégia que geralmente eu uso é conforme já a minha convivência, né? Porque, assim, qualquer pessoa que seja PNAE, de certa forma, ela sofre um pouco de preconceito, né? Só que, assim, a gente não se deixa levar pelo preconceito. Sempre a gente tem que estar se provando duas vezes, né? Provando da nossa capacidade duas vezes. Porque sempre que as pessoas olham pra gente, elas olham como se, não vai conseguir, possa ser que dê trabalho ou alguma coisa assim, vai ter dificuldade, só que aí eu vou trazer um pouco da minha experiência, né, no caso. Já duvidaram muito do que eu poderia fazer e do meu trabalho, só que aí quando eles viram que, tipo, a deficiência não ia me empatar em nada, eles ficaram muito surpresos, né, e até depois comentaram, né, nossa, alguns colegas de trabalho, né? Nossa, você faz coisa que até pessoas que não são PNAE não faz, né? Tipo, você faz até mais do que eles. Aí eu, nossa, obrigado. Mas geralmente, assim, eu não tenho um segredo ou uma técnica. É mais trabalhar a sua mente, né? Tentar sempre... Eu, Igor, né? Eu falo por mim. Eu tento ser sempre o mais educado possível. Desculpa. Eu tento sempre ser o mais educado possível quando eu passo por alguma situação de preconceito ou alguma coisa assim do tipo. E tento ser o mais educado possível e tento mostrar para a pessoa que aquela fala dela ou aquele pensamento pode ser equivocado, né? Quando você demonstra para a pessoa de uma forma educada, eu acho que dói mais do que você ir na mesma ignorância que ela te tratou, né? Tipo, da forma do preconceito. Porque eu acho que o preconceito, sim, é uma ignorância, né? Porque a palavra ignorância é quando ela não sabe... quer dizer que quando você não sabe daquilo ali, né? A pessoa é ignorante nesse assunto. Ou então a pessoa é ignorante... essa pessoa é ignorante, porque ela não sabe. Pois não. Ignorante, eu acho que a gente pode definir como a pessoa que não procura a informação e nem se interessa em procurá-la. Então, isso, acho que pega mais onde você pegou, mas realmente é isso, principalmente na parte de educação, Igor, eu concordo plenamente com você. Quando alguém está gritando com você, a melhor maneira de desarmar ela é falar baixo e educadamente. Sim, porque daí ela vai ter que automaticamente baixar o tom de voz para ela poder escutar o que você está falando, né? Então a gente, no aeroporto, é muito tratado dessa forma, né? Quando o passageiro vem e fala com a gente muito alto, quanto mais baixo a gente falar com ele, mais ele vai baixar o tom de voz, porque é meio que um efeito reverso, né? Ele vai ter que vai querer escutar o que a gente está falando. Então automaticamente ele já baixa. E se ele continuar falando alto, aí ele vai, tipo, se tocar que ele que tá sendo, né, ignorante ou descuidado. Respondido? Já disse. Respondido. Maravilhoso, como sempre, Igor. Obrigado. Obrigada. Então, Thiago, você já pegou algum passageiro mais irritadinho que gritou com você? Algo do tipo? Seu microfone está desligado, Thiago. Liga ele, por favor. Pronto, obrigada. Teve uma vez que desceu alguns desconectados do voo. Aí entre as pessoas tinha um senhor de idade. O cara vinha um dragão. Aí, e gritando, tá ok. Aí a minha colega
foi vir para tentar me ajudar. Aí a esposa desse senhor foi tentar acalmar ele para tentar, porque o cara tava muito estressado. Aí ele foi diretamente para você ou foi para outro colega, outro colaborador? Não, foi pra mim. Nossa! E você falou calmo com ele, né? Aquela estica. Eu fiquei só estático. Jure aí. Eu fiquei mais ou menos assim, ó. A minha colega, que foi me ajudar, ela achou graça da minha reação, porque eu fiquei assim parado, quase que um estátua. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, mas Igor, desculpa, mas a Marileide e o José tinham levantado a mão primeiro, então se você Pode não se seguir a importa... ordem, por favor. Pode seguir a ordem. Tá certo. Mas eu tô lembrando de você. Marileide, pode fazer sua pergunta agora. Tô falando sobre estratégia, né? Então, eu digo aqui que 2 estratégias que não falham nunca, que são essenciais, acho que o Thiago vai até concordar, que é saber ouvir e paciência. Se você saber ouvir eles e ter paciência, eles vão te dar a resposta certa, vão saber resolver tudo. Mas se você souber ouvir e ter paciência, eles vão dar conta, porque são muito inteligentes. É isso. Como o Thiago diz, já tá ficando famoso. Calma, gente, calma. Tenha calma, respira. José? José, você tá aí ou foi o que você escreveu no chat? Dá um alô pra gente. Vixe. Acho que o José não tá aqui por enquanto. Igor, se você quiser tomar a frente. Por favor, é com você. Igor? Igor? Pronto, eu tava aguardando o José falar alguma coisa. Eu queria saber, porque assim, como eu peguei já a aula andar da carruagem, Thiago, com licença, você também é PENAI? PENAI. Onde eu pergunto? Isso, se você tem alguma, se você é PCD ou tem alguma necessidade especial. Pode-se dizer que o TEA meio que se enquadra na característica com PCD. Ah, muito obrigado. Porque assim, como eu ouvi você falando, você tinha preconceito, aí eu não sabia, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar vendo você, mas aí eu não sabia, entendeu? Uhum. Por isso que eu fiz a pergunta. Uhum. Você chegou depois, né, Igor? Foi, por isso que eu tava andando no carro da carruagem, aí eu não tinha entendido o direcionamento da pergunta, se ele possuía alguma necessidade especial ou alguma coisa do tipo. José? Não, era mais quanto aquela fala do Karnal sobre a ofensa, né? Tipo, quando a gente tende a se conhecer, a gente tende a não se ofender com o que o outro fala, que muitas das vezes a pessoa está projetando as suas frustrações em si, tipo, só quer uma válvula de escape. E eu trabalho na limpeza. Então, a minha profissão hoje, ela é tida como escracho da sociedade. As pessoas já tendem a achar que a gente é um semi-analfabeto, alguém que não deu certo em nada e está ali porque é um inútil. E o meu relato pessoal é sorrir, falar, tudo bem, vida que segue. Sorrir é a melhor opção, ao meu ver. E deixar que a pessoa siga, como o Thiago sempre fala, é um passageiro, tá de passagem. Quer falar, Thiago? Pode falar. Não. Tá. Pode continuar. Pode continuar, tô só... Pode continuar. Tá, então lá vai eu voltando para as perguntas, tá certo? José? É uma dúvida. Thiago, eu não sei como é ser autista, mas o cearense, se ele tem um negócio de tocar, de invadir o espaço alheio, como é que você lida com essa invasão de espaço no seu dia a dia, quando o passageiro chega e não respeita o seu espaço pessoal?
Bom, nesse caso aí eu tento analisar a situação e ver o que eu posso fazer. Eu gosto de ver a situação com. Eu gosto de ver aquela situação e ver o que eu posso fazer para mudar. E Tiago, me diz uma coisa. Obrigada pela pergunta, José. Quando a gente vai te cumprimentar, uma pessoa com TA, né? Vou te pegar como exemplo. A melhor maneira é perguntar se você aceita um aperto de mão, aquele famoso beijinho um do lado do outro da bochecha, que o brasileiro faz muito isso. Aquele abraço, como o José comentou. Eu não tenho esse problema. Abraço, eu até gosto de dar, mas às vezes eu sou um pouco. Eu não sei dizer assim, em relação a abraço. Eu gosto, mas às vezes eu fico um pouco incomodado. No sentido da duração de tempo do abraço ou com uma pessoa que você não tem muita intimidade, é isso? Às vezes é o tempo mesmo. Certo. O tempo é porque tem gente que gosta de ficar falando com você abraçado, né? Tem gente que faz isso. Aí, às vezes incomoda realmente. No sentido de quando a gente vai te cumprimentar, qual é a melhor maneira? Pode ser um aperto de mão. Eu não tenho problema com aperto de mão. Não tenho problema. Certo. Mais alguém com alguma pergunta? Vanessa, João Vitor, eu sei que você está no ônibus, tinha falado para mim, né? Se quiser escrever no chat. É Cláudia, né? Essa mocinha. É Cláudia, mas o nome dela é Vanessa. Vanessa, você trabalha no aeroporto? O áudio está desligado, Vanessa. Trabalhava na Orbital. Eu fui Que eu desligada mês passado. Porque eu lembro de você. Lá da. Eu me lembro de você também. Vocês trabalhavam juntos? Sim, eu prestava serviço na Latam. Ai, que legal, Vanessa. Eu fazia o serviço de PENAI da Latam. Ai, que legal, Vanessa. Como é que era isso, Vanessa? Os atendimentos especiais da Latam, a Latam contratou a Orbital para fazer esse serviço. Aí quem fazia era nós, terceirizados, para levar os cadeirantes, as crianças menores desacompanhadas, alguma pessoa muda, os cegos, são outros nomes que a gente fala lá na linguagem da aviação. Sei. A gente tem as siglas, a gente não fala com essas palavras que eu estou falando aqui, eu só não vou falar, se eu falar as palavras, aí vocês, quem trabalha na aviação sabe quando eu falar as siglas. As siglas dos especiais. Cadeira, a gente não chama cadeira, a gente chama WCHR. Se não andar, for totalmente imóvel, a gente já chama WCHC. Aí quando o passageiro não fala, a gente chama, quando é deficiente, a gente chama de DIF. DIF. Aí quando tem problema visual, é um blind. Blind, quando é visual. Quando não fala, quando é mudo, é DIF, que a gente chama. Tem outras palavras que a gente usa, a gente não se refere como mudo, como cego. Sim, tem a sigla, a gente teve, acho que foi uma das primeiras aulas que eu participei no PENAI. É bem legal isso, porque não traz menos perigo de rotulação, né? Tipo, teve uma aula aqui eu esqueci o nome das pessoas, mas eram também PENAI, 2 pessoas PENAIs que são agentes de aeroporto, trabalham no aeroporto, não sei se aqui de Fortaleza, mas um deles relatou pra gente um incidente que ele brigou até com a pessoa, repreendeu a pessoa, porque falou assim, lá vem, nesse voo tem uma cadeira de rodas, como se a pessoa fosse definida só pela cadeira de rodas.
Aí, essas siglas, particularmente, eu acho muito legal, porque diminui essas palavras essas definições errôneas e não tão humanas, né? Porque na hora Preconceituosas que a até. gente, na hora que a gente fala com o comissário do voo, ele já entende. Na hora que a gente fala essas siglas, ele já sabe o que a gente está perguntando Sim, para sim, ele. sim, Aí os sim. passageiros que estão ao lado não sabem do que a gente está perguntando. É uma questão até que traz mais privacidade para a pessoa, né? É. Aí agora, quando os passageiros de um lado perguntam o que é isso, aí a pessoa vai e fala, é passageiro especial. A gente pega e fala que é passageiro especial. Sempre a gente trata desse jeito, não vai falar, é um cadeirante, a gente fala, é um passageiro especial. Muito legal, Vanessa. Thiago, você já pegou, né, com certeza, essas siglas, como eu vi que você conhece, enfim, trabalha com elas. José, eu te interrompi, a gente, Vanessa. José, você queria falar alguma coisa? Era só deixar uma observação que você falava com a Vanessa, mas talvez ela não me recorde de mim. Não Falava com ela muito de recordo. elevador. Não recordo, porque trabalha muita gente, geralmente eu vejo muitas pessoas, e talvez você trabalhe de máscara, talvez seja por isso. Eu não recorde. Legal. Igor, tinha levantado a mão, eu vi. Pode falar. Vanessa, desliga seu áudio, por favor. Dizer que a gente ainda vai ter essa aula, que o Thiaguinho tinha até pedido para mim exercer essa aula, tá bom? Então a gente vai só remarcar esse dia, aí eu vou dar essa aula para vocês sobre as siglas. Então pode ficar tranquilo que a gente vai ter aí, vai abordar bastante. Oba, olha o spoiler que você tá dando pra gente, Igor. Amei. Vamos para a próxima pergunta. Alguém quer fazer outra pergunta? Eu posso fazer. José Gustavo, vai. Bora. Thiago, como é que tu lida com relação ao barulho, tipo aquele ambiente frenético que tão inconstante que é o aeroporto? Como que tu poderia dar uma dica para outras pessoas ou para caso tenha, supondo um passageiro que ele esteja entre crise devido ao barulho, no caso dos carrinhos, que está aquela zoada imensa, como poderia uma forma de tentar acalmar um outro passageiro que ele estiver em crise? Não sei se eu formulei corretamente a pergunta. Bom, no meu caso, eu tampo os ouvidos. É quase que instintivo, eu já tampo os ouvidos instintivamente. Eu não sei se você tampar os ouvidos de outra pessoa para tentar ajudar seria o adequado, porque isso vai depender da reação dela. Porque é aquela coisa, cada caso é um caso. No meu caso, eu tampo os ouvidos quando eu vejo esses ruídos muito altos, seja da sirene, seja do barulho dos carrinhos, seja de alguma outra coisa específica. Eu já não sei se no caso de outras pessoas isso já seria o correto. Mas tem que analisar a reação de cada pessoa para poder ajudar da melhor forma possível. Eu lembro, nesse tipo de situação, uma aula específica, não lembro se foi PENAI, mas nesse sentido não só de autismo, mas foi principalmente autismo, que falaram que nesse tipo de passageiro, nessas situações, se tiver com algum familiar, ele tomar a frente, ou se caso ele precisa de ajuda, você fazer a pergunta, como posso ajudar, né? Porque você não conhece a pessoa, todas as necessidades dela, as preferências dela, então a melhor maneira de não cometer um erro, eu acho que é perguntar. Claro, se você tiver algum treinamento ou conhecimento, já é uma ajuda, né? Mas perguntar eu acho que é essencial. Igor? Eu queria só complementar a pergunta que o José tinha feito para o Thiago. Que assim, Thiago, você lembra que na esteira ela faz um barulho muito incomodante, né? Principalmente para quem está no check-in próximo dela. Quando isso acontece, isso te atrapalha bastante? Como é que você faz?
Bom, como na esteira, o barulho da esteira não me incomoda tanto quanto o barulho do carrinho, quanto o barulho da sirene. O barulho da sirene da esteira não me incomoda tanto quanto esses outros barulhos, então dá até para, vamos dizer, tolerar. Entendi, obrigado. Nada. Tá certo. Então eu vou te fazer outra pergunta, Thiago. Numa situação onde um passageiro que também tem TA e está sendo. Tá no aeroporto, né? E outra pessoa, outro passageiro, acaba sendo, tipo, tendo uma fala preconceituosa sobre esse passageiro com TA. Como você solucionaria esse problema? Uma confusão um pai e criança, por exemplo, vamos botar esse passageiro com TA sendo uma criança que está muito incomodada com barulho, tá certo? Então ele está fazendo aqueles tipos de movimentos que fazem, né? Que Tipo, geralmente faz. Como, Igor? tipo tendo uma crise. Isso. Como você e o outro passageiro está sendo preconceituoso e tá falando que a criança está incomodando, que devia tirar ela de lá, que esse tipo de pessoa não tem que estar nesse tipo de ambiente. E você está atendendo esse caso, como você resolveria? Nossa, boa pergunta. Eu acho que nesse caso, é porque assim, cada situação a gente reage de um jeito. Eu não sei ao certo qual reação eu teria. Eu sinceramente eu não. Desculpa, gente, é o soninho. Eu não sei como eu procederia nessa situação, porque é uma situação muito específica, é uma situação muito detalhada, é uma situação muito particular. Eu não sei como esse tipo de situação faria. Certo? Realmente é uma situação que, particularmente, eu tentaria resolver com calma, como você sempre coloca. Provavelmente buscaria a ajuda de outra pessoa, né? Porque são 3 pessoas, uma criança que está numa crise, como o Igor disse, e que está incomodando as outras, uma pessoa, né? E também acho que tentaria afastar essa pessoa que está incomodada e tentaria acalmar ela e pegar outra pessoa da equipe, né? E dar atenção ao passageiro que está tendo uma crise com o responsável dele, né? Separar essa situação que está piorando outra situação, que no caso é a crise, tendo calma e realmente afastando o passageiro que está sendo preconceituoso, explicando para ele que se ele continuar com essa atitude, ele talvez não entre no voo, né? Porque é crime. Uma colega minha, sabe o episódio que eu contei dessa minha colega? O episódio na parte anterior? Eu Uma acho colega. Igor, eu acho melhor você repetir esse caso, porque tem pessoas que não estavam na aula anterior. Então, por favor, repita. Pronto, teve essa semana um episódio bem chato que aconteceu com uma colega minha, que ela tem problemas auditivos, aí ela subiu chorando, porque parece que porque o passageiro distratou ela. Aí ela subiu chorando e tudo mais, com uma líder nossa. Com licença. Aí uma colega minha, uma outra colega minha, ela disse que se tivesse lá, ela negaria o embarque dessa pessoa. A gente tinha comentado que essa passageira sofreu, o cliente, né? Fez como se a situação física dela, né? A problema auditivo, fosse algum empecilho no atendimento dela, que causaria, tipo, uma queda no atendimento dela, que faria esse atendimento dela ser ruim. Igor, tu estava querendo falar alguma coisa? Sim, com licença, desculpa ter interrompido. Tiago, isso aconteceu com a colaboradora da Latam, foi? Foi. Estava presente nesse dia. Até a uma do cabelo cacheado, branquinha. Isso, ela mesma. Pronto, eu conheço ela. Eu tinha presenciado isso daí, eu tinha visto já. Aí eu fiquei também muito desconfortável com isso. Ela se viu muito mal. Foi. Uma situação bem delicada, assim, chata, né, gente? Você tá trabalhando e alguém te destratar por uma característica sua, né? Não é legal. E assim, gente, numa situação dessa, Igor, que você estava presente, como você
reagiu ou lidaria, não sei se você estava perto na época, na situação, como você reagiria ou ajudaria essa colega? Ou você, Thiago? Eu ou o Thiago? Pode falar. Acho que daí uma. Não, eu perguntei, porque foi assim, porque como eu vi o que aconteceu depois, eu fico muito sem reação quando é uma situação dessa. Geralmente eu não sei o que eu faço, fico muito sem reação. Realmente é uma situação que desculpa, é que eu estava falando com o John, gente. É uma situação bem delicada. Realmente, um abraço. Eu acho que eu também queria, Thiago. Igor? Pode falar, Igor. Foi porque, assim, eu não estava tão presente. É porque a gente trabalha... Aliás, eu trabalhava. E, infelizmente, eu fui desligado da Voipaz. Mas não vou desistir do meu sonho, né? Espero que não me desistam outras oportunidades, gente. Aviação é isso. Você não pode desistir. Tem que estar sempre... novas mudanças, um dia é hoje, até mesmo para Vanessa, né, que é da Orbital, eu acho que eu lembro dela. Vanessa, não sei se você lembra de mim, mas era o que ficava ali na Voipés, que usava muleta. Eu lembro, no dia que você foi fazer a entrevista, você procurou o Thiago Santana e eu estava perto, eu vi. Isso. Aí o Thiago me falou que você era indicação dele para a Voipés, que você era aluno dele. Isso, gente. Então, mas infelizmente fui desligado. Mas assim, eu não posso deixar o meu sonho, né, morrer. Então, como a gente trabalha do lado do Pequim também na TAM, muitas coisas a gente não pode tomar à frente, porque é meio que são companhias diferentes. Eu sei que realmente é uma colega minha, ela é PENAI, só que tem determinados tipos de coisa que tem um certo limite. Eu não, por exemplo, até para você não se prejudicar tanto na sua empresa ou alguma coisa assim do tipo. Por quê? Porque, por exemplo, eu sei que realmente eu vou bem no português e no mundo de hoje. A gente quer tomar aquela dor, só que, tipo assim, depois eu não ser cobrado. Por que você foi tomar a dor de uma outra situação que estava acontecendo, que não tinha nada a ver com você e tudo e tal? Só que, como ser humano, e por ela ser minha amiga, eu depois, né, com certeza ia dar o suporte emocional, né, dizer, se ela não soubesse, dizer para ela os direitos que ela tem, que isso é realmente preconceito, que ela foi tratada no horário de trabalho, independentemente de que seja horário de trabalho ou não, preconceito e racismo é crime, eu ia, né, dar aquele suporte após a situação. Eu só não poderia tomar a situação por um todo. Claro que eu poderia falar, a senhora está sendo preconceituosa, isso é crime, e a senhora pode ser autuada, né, porque a gente trabalha de frente para a polícia civil, no caso lá. Ia repreendê-la para ela, tipo, primeiramente, né, se desculpar, né, e tomar o conhecimento de tudo, né. Segundo, eu ia dar, né, o suporte após a situação como amigo. Eu só não poderia tomar a rédea da situação porque a situação não está direcionada totalmente para mim, né. Foi direcionada para a pessoa que está sofrendo aquilo ali. Então, quem tem maior direito e maior voz ativa, assim, até porque quando você sofre isso, você fica meio... Você fica tão chocado, assim, fica tão magoado com aquilo que você às vezes não tem reação. Mas a gente pode sim dar o suporte e depois dizer isso e depois pagar as informações e depois fazer a denúncia ou alguma coisa do tipo. Só que muitas vezes a gente gosta tanto do nosso trabalho, alguma coisa assim, que a gente não quer se envolver tanto nessa, tipo, abrir um processo, realmente, só se for uma coisa muito, muito, muito séria. Eu sei que realmente isso é muito, muito sério, machuca bastante as pessoas que são, que têm necessidades especiais, ser destratado. Eu vou tomar, assim, um pouquinho da oportunidade para falar. Eu já fui muito, mas assim, por olhares, não por tipo, as pessoas chegar e se desfazer de mim, né, por alguma coisa. Até porque, como eu sempre era de check-in e tinha que encerrar muitas coisas, eu não ficava com trabalho braçal de empurrar o cadeirante ou alguma coisa assim do tipo. Mas não que eu não consiga, eu consigo. É porque realmente, como lá é uma coisa que a gente tem que ser rápido, né, para não atrasar voo nem nada, outras pessoas que eram mais aptas para levar, né, ela já levava. Mas olhares, sim, eu já senti muito preconceito, tipo, eu tô sendo atendido e tal, não sei o quê, entendeu?
Mas voltando pro caso, eu sim ia dar aquele suporte para ela emocional, mas eu não poderia tomar todas as rédeas da situação, justamente pelo aquele caso, né? Você tá tomando as dores de uma coisa que não tinha nada. Eu tô falando isso na visão de empresa, assim, né? Mas como ser humano, com certeza, se eu tivesse apaisando alguma coisa do tipo, com certeza eu tomaria as dores para elas e tudo Aula a partir das e 9, tentaria penais, tá reverter aquela certo? situação. Tchau. Certo. É Boa realmente isso, noite. né? Como você Tchau, falou, e boa uma noite. coisa que você me fez lembrar, né? Sobre os olhares. Às vezes, a maioria das vezes, o preconceito é silencioso. Nem é sempre uma fala ou uma atitude. A atitude principalmente, mas é sempre silencioso, a maioria das vezes. Um olhar, uma rabisaquinha, né? Que acontece, aquele suspiro de tipo, ai, que maçante você tá aqui ser atendido por isso. É esse tipo de pensamento preconceituoso. No sentido dessa situação que eu citei, do caso da colega de vocês, né? Igor, eu estava tentando falar sobre a pessoa da mesma equipe, da mesma empresa, assim, sabe? Mas você trouxe uma outra visão também muito legal de estar em outra empresa e não conseguir se meter, né? Por questões, né, de tomar as dores do outro e até que ponto isso prejudicaria ou realmente melhoraria a situação. Thiago, Oi? você está bem quietinho aí, vamos te movimentar um pouco. Sobre outro ponto que o Igor falou, que é a denúncia. Até que ponto, Thiago, você acha que a cultura da denúncia nessas situações é boa, que deve ser tomada à frente, que você deve denunciar? Bom, para que esse tipo de situação não passe em branco e passe a ter o exemplo. Muitas vezes é chato, nem só nessas situações, porque assim, você denunciar é um processo muito longo, principalmente se for levar algum tipo de processo, né? Então, julgamento, às vezes, quando é uma pessoa que tem mais dinheiro, no caso, o acusado, né, que fez o ato de preconceito, tem dinheiro, por exemplo, né, acontece muito, e acaba prolongando a situação, né, na lei, e acaba nunca nem se resolvendo, ou mesmo um processo custa muito dinheiro, então é difícil, ou como no sentido das empresas aéreas, que nem sempre, quando essas situações são com o colaborador, não sei direito como isso acontece, porque eu não trabalho em empresa aérea, talvez o Igor ou alguém que trabalha aí já em uma empresa aérea possa me dizer melhor sobre a pessoa sofre um ato de preconceito ou alguma agressão, não sei se física, mas verbal, que é o que mais acontece, e tenta ir na delegacia e fazer uma denúncia, né? Posso? Até que ponto isso é viável? Pode falar, Igor. Com licença. É porque, assim, geralmente, né? Geralmente, não vou dizer por outras companhias, porque eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar em outras. Mas, geralmente, as empresas e companhias aéreas, elas não querem muita gente batendo de frente com o passageiro, com o cliente. Até porque a gente tem que entregar o melhor atendimento possível. Então, o mínimo que você puder de discutir com o passageiro e tudo tal, é melhor para você como funcionário. Mas, também você não vai deixar a pessoa, desculpa assim, né? Vai deixar a pessoa, né? Fazer tudo com você, né? Mas, a partir do momento que realmente deixa o seu trabalho perigoso, alguma coisa assim, e puxando o gancho, como você falou, a gente embarca muitas pessoas de muita importância que elas vão apaisando, elas não vão dizendo ali que é uma pessoa federal, da justiça, de tudo, entendeu? Já aconteceu muitos casos de colegas de trabalho destratar uma pessoa, assim, não destratar, mas tá ali naquele dia, gente, todo dia você tem que entregar o seu melhor atendimento possível. E não vou dizer que todo dia sempre você vai conseguir entregar, mas é bom que você sempre consiga cada dia te entregar um atendimento melhor. Porque assim, muitas vezes você tá ali na correria e tudo e tal, aí às vezes passageiros querem só uma vertezinha, só um pontinho para poder abrir berreira, reclamação e tudo e tal. Então, no caso, a pessoa tá fazendo o atendimento rápido, tá certo, pode botar a mala aqui, senhor, e tal, não sei o que, às vezes um deslize, seja qualquer, eles vão falar, você me atendeu mal e tal, você não tava de boa vontade e tudo. E, porventura, já aconteceu e acontecer isso com um colega de trabalho. Então, aconteceu isso só que com uma pessoa muito, muito, muito importante, que já
já fez a reclamação direto para o dono da companhia aérea. Então, isso é muito prejudicial pro colaborador, né? Porque, tipo assim, ele não sabia quem era, acabou não sei se estava distratando ou se acabou fazendo um atendimento muito rápido e o passageiro não gostou, porque não soube a fundo, mas eu soube da situação. Então, não vou poder opinar se o colaborador tá errado ou se o passageiro tá errado. Mas, puxando esse gancho dessa situação que aconteceu, não é muito bom você estar batendo de frente com o passageiro e tudo tal. A não ser que realmente você esteja tudo certinho. E hoje em dia, até para você tem que saber dar um não, dizer uma palavra que tudo, qualquer coisinha, você já pode, tipo, eles já podem abrir uma reclamação com você. Voltando no caso, a gente embarca muito advogado, médico, pessoas muito importantes. Então, voltando pro que a Jai tinha falado, é um pouco complicado a gente estar batendo de frente. Por exemplo, não que a gente não vá fazer isso, caso a pessoa passe do limite e esteja te ofendendo no seu horário de trabalho ou alguma coisa do tipo. Mas é um pouco complicado. Eu quero que vocês consigam entender que é um pouco complicado. Por quê? Você tá todo dia ali. Isso aconteceu com o meu supervisor. Teve uma pessoa que ameaçou ele, entendeu? Tipo, você merece levar um tiro na cara agora e tal, não sei o quê. Aí sim. Não tô dizendo que, tipo, antes de ele não falar que vai dar um tiro em você, tipo, faça algum preconceito ou alguma coisa de trás de você não deva, né, denunciar pra polícia e tal. Mas, nesse caso, a pessoa já tava dizendo que ia dar um tiro na pessoa. Então, ele... mas tá certo. Ele só foi aqui de frente, os check-ins, tem uma polícia, uma delegacia, né? E ele A fez Polícia o Federal, nossa. Federal, isso. Não, civil, a federal em cima. Aí, já foi lá e falou, ó, tem um passageiro e tudo tal. A delegada foi e falou, quer que eu prenda ele agora? Que ela já iria prender na hora, né? Porque era no ato, né? Só que aí a mulher foi e falou, não, pelo amor de Deus, ele tá muito exaltado, tá, não sei o quê, e por favor, não prenda meu marido e tal, não sei o quê. Aí até que ele relevou. Só que o BO foi aberto. É muito importante vocês abrirem o BO. Quando a pessoa fala isso, você não vai me ajudar, não? Tá certo, você vai lembrar de mim. Isso é uma forma de ameaça, entendeu? É um caso a vocês pensar. Por quê? Porque todo dia você tá ali. O passageiro não, ele tá passando ali. Mas, né, quem sabe ele vai voltar. Mas você tá todo dia ali. Então é muito importante você ser o mais educado possível e tentar o menos conflito possível. Só que, tipo assim, chegou num limite, você realmente abre BO, vê o que é que você pode fazer. Chega para um supervisor, alguma coisa. Ó, tô sendo destratado aqui agora. O que é que você acha que eu devo fazer? Eu posso entrar realmente, porque ele tá me tratando no meu horário de trabalho, o que é que você acha que eu devo fazer para não me prejudicar tanto? Assim, eu tô falando no termo de colaborador, porque realmente o mundo, quando você chega realmente na aviação, é bem diferente, entendeu? São várias outras coisas que vocês vão conhecer, tipo, na hora, entendeu? Que a gente não pode estar batendo muito de frente com o passageiro. Isso não é muito bom. Então, uma forma mais educada de conscientizar a pessoa que está fazendo ali o ato, mas se ela passar do limite, aí você, né, com certeza vai abrir BO, vai fazer a sua reclamação para a polícia que a pessoa está te distratando, está sendo preconceituosa. Mas é aquela coisa, eu tô dando uma opção e tô dando a outra. Porque, tipo assim, é uma via de mão dupla, né? É perigoso, você tá ali todo dia, entendeu? Então, é bem complicado. Por isso que quando É você bem falou, tipo, complicado. tem pessoas, você não sabe quem tá ali, você não sabe na sua saída, na sua entrada, entendeu? Que todo dia você tá ali. Você fica bem de frente. Então é muito Tem complicado. a situação do agora e o plano geral, né? Isso. Então, ali é você saber sempre. Somente tem que estar trabalhando ali 24 horas, porque quando você recebe, tipo, vamos falar aqui no popular, quando você recebe assim a bolada nos peitos, você tem que saber o que é que você vai fazer. Se você vai reagir, se você vai, né, fazer alguma coisa. E sempre você tem que reagir na melhor reação possível para ambas as partes e tudo, entendeu? Então ali é sempre 24 horas estando tranquilo, trabalhando seu psicológico, porque pode ser prejudicial para você, para o seu trabalho, né? E o mais importante Sim, para sim, com você certeza. também, né? Que é a sua segurança em primeiro lugar. Sim, obrigada pelas palavras, Igor. Como sempre, maravilhoso. Eu vou fazer uma última perguntinha, Thiago, porque a gente só tem 10 minutos, tá certo? Então, vai ser uma perguntinha bem simples. O que você diria para aquelas pessoas que perpetuam, tipo, continuam trazendo esse preconceito ou não reconhecem que ele existe? Entendeu a pergunta? Entendi. Entendi.
você pode até continuar com esse pensamento, mas vai ter um preço a se cobrar lá na frente. Acho que mesmo que você não concorde com a atitude de outra pessoa ou não caia nas suas crenças, você tem que respeitá-las, né? Respeito acima de tudo sempre. Então, gente, vamos tirar uma fotinha. Né? Vamos ligar a câmera, quem puder, por favor, pra gente ter essa foto. Oi, Igor! Vi você! O John não viu. Agora ele viu. Vamos fazer o sinalzinho de novo, gente. Pronto, deu certo. Tiago, obrigada de novo por essa aula maravilhosa. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu tenho certeza que todo mundo gostou. Alguns alunos tiveram que sair mais cedo, mandaram mensagem no chat, dizendo que a aula estava maravilhosa. Então, gente, obrigada pelas palavras de vocês, pelas perguntas, principalmente Igor. Falou bastante hoje, me ajudou bastante. Eu gosto quando o povo pergunta. Então, a gente vai dizer boa noite agora. Tchauzinho. Tá todo mundo cansado, né? Já vai dar 10 horas. Boa noite. Oi, Igor. Obrigado por essa aula maravilhosa que você abrilhantou tudo. Muito obrigado. Foi uma aula maravilhosa. E muito obrigado pela oportunidade de poder falar, né? De tudo. Mas você exerceu uma aula maravilhosa. A gente tem que agradecer o Thiago também, né, cara? Porque, ó, maravilhoso. Eu adoro falar com ele. Desculpa. Muito obrigado também por tirar todas as minhas dúvidas. Sim, a minha também. Toda vida que eu falo com você, Thiago... Falando com o John, desculpa. Eu tiro muitas dúvidas. Essa sua experiência aí é incrível, cara. Eu sempre digo isso. Me traz muita experiência. Eu guardo tudo aqui na cachola. Enfim, boa noite. Vanessa, tava falando comigo ou era com o John? Tá certo. Tchau, gente. Até a próxima. Bom final de semana. Tchau, Thiago. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, Jade. Boa noite. Boa noite.